Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, segunda-feira, 10 de outubro. E você acompanha na edição de hoje informações sobre a retomada de Gustavo Mendanha às atividades políticas, o clima de ataques esperado para o segundo turno das eleições, a responsabilidade de Leda Borges com o PSDB goiano e também a herança de Ciro Gomes a Bolsonaro. Depois de uma semana de descanso após o primeiro turno das eleições, o então candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha do Patriota, retorna às atividades e se coloca à disposição de Jair Bolsonaro. De acordo com Mendanha, Major Vitor Hugo do PL e Vanderlan Cardoso, também do PL, já entraram em contato com o Patriota para articulações a favor do atual presidente. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia reforça a mesma posição que adotou durante a campanha para governador, ou seja, ele segue ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, Mendanha terminou em segundo lugar com 25,2% dos votos válidos. Quando questionado sobre os rumos de seu futuro político, o ex-prefeito de Aparecida diz que vai continuar na política apesar de não poder se candidatar a cargos eletivos por um bom tempo. A ideia de Mendanha, que conseguiu quase 900 mil votos no último pleito, é apoiar aqueles que o apoiaram em sua campanha. Enquanto outras eleições não chegam, o Patriota celebra o resultado do último domingo. Saio muito maior do que entrei, fecha aspas. E na coluna xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, o assunto é o clima dessa reta final das eleições de 2022. Daqui até o dia 30, podemos esperar um revezamento entre os ataques pessoais dos candidatos e as propostas para o país. Aí está na tela a coluna do Wilson Silvestre. Todo esse material analítico você pode conferir no nosso site, hoje.com. Lá você confere também os detalhes dos bastidores da política goianiense, goiana e, por que não, nacional. Bom, e os resultados do primeiro turno do pleito deste ano confirmaram uma tendência que vem se estendendo desde o ano de 2018, ou seja, o atrofiamento total do PSDB goiano. Neste ano, Leda Borges, que foi eleita deputada federal, é a tucana com o maior cargo eletivo aqui em Goiás. Com a derrota do presidente do PSDB, o Marconi Perillo, ex-governador, na disputa pelo Senado, a sigla perde capilaridade em Goiás. Leda, que carrega o legado do tucano, afirma o seguinte, abre aspas, sigo na mesma linha de atuação partidária, em defesa do legado de Marconi Perillo e do PSDB aqui no estado, fecha aspas. Vale lembrar que Leda foi a única deputada federal eleita pelo PSDB no país. A nível nacional, os tucanos conseguiram 13 cadeiras na Câmara dos Deputados e nenhum governador foi eleito no primeiro turno. No segundo turno, os estados do Mato Grosso do Sul, da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul terão um tucano na disputa. Entretanto, nenhum deles terminou em primeiro lugar ao fim do primeiro turno no dia 2 de outubro. A tendência é que, a nível nacional, a atuação do PSDB diminua novamente após o pleito deste ano. Para acompanhar a reação do PSDB, é só ficar de olho em nosso portal, hoje.com, na internet. E para a gente finalizar, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Datafolha na última sexta-feira, dia 7, o presidente Bolsonaro conseguiu mais votos do eleitorado de Ciro Gomes do PDT do que o seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Apesar do apoio explícito do PDT e de Ciro Gomes à candidatura do petista, o eleitor que escolheu o pedetista tende a ir com o atual presidente e não com Lula. De acordo com o levantamento, 42% do eleitorado que votou em Ciro prefere Bolsonaro no segundo turno, enquanto Lula alcança apenas 31% desses votos. Já com o eleitorado de Simone Tebet,
a situação é diferente. 31% preferem, ou melhor dizendo, Lula, enquanto 29% dizem que irão migrar para a campanha de Bolsonaro. Apesar do apoio declarado dos candidatos do PDT e do MDB a Lula, seus eleitores ainda não foram convencidos dessa mudança. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 7 de outubro. Ela ouviu 2.884 cidadãos eleitores de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. São essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro na terça. Até lá!